O Bananinha fala o inacreditável novamente e Andréa Sadi faz análise perfeita mostrando que o problema dele não é mais político. Bora pro vídeo, mas antes, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva e se puder, torne-se membro ou contribua via Pix que tá aqui na tela e ajude nosso canal. Agora espia... Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos 100 anos atrás um presidente que foi eleito, mesmo estando fora do país, então isso daí não seria novidade. Mas mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através digital e agora ele o faz por carta rogatória, mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília, né? Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu tô vendo sair, ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu tô nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei, né? No Brasil, cada juiz do STF tem na sua cabeça o ordenamento jurídico que entender melhor para ele. Ele tá com a cabeça na bolha dele, porque eu disse isso aqui, a gente comentava há umas 3 semanas, um mês, me impressionava como o deputado não tinha o termômetro do que estava acontecendo no Congresso. Assim, não tinha como o que ele estava propondo ter algum tipo de viabilidade, conversando com... Era conversa básica, conversa lesson one, the book is on the table. Era ele ligar para um deputado, assim, mais pragmático, que ia dizer para ele o que estava dizendo para os repórteres. Não tem como passar, essa agenda não vai prosperar. Ah, você diz, não, mas aí no meio do caminho houve protesto. Não, antes disso, já havia uma conversa de que não tinha como passar anistia ampla, geral e restrita. A gente sempre disse isso aqui, não tinha, porque tem o Senado. Não adianta combinar com a Câmara e não negociar com o Senado. E aí, muito impressionante quando eu converso com os aliados muito próximos do deputado, como eles repetem a mesma coisa que ele escreve. Então, é isso. Sabe quando a gente faz crítica a presidente, que só escuta ou que só se cerca de pessoas que falam o que eles querem ouvir? Aí está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro a mesma coisa. Quem foi visitá-lo? Só a Xande Cavalcante. Tentou. Para levar a temperatura. Tentou. Do pai, que assim, o ex-presidente Bolsonaro é um líder político. Ele tem noção do que está acontecendo, ele sabe, ele conversa com as pessoas, ele sabe o que dá para passar até daqui dá, daqui não dá. E outra coisa, é a sobrevivência política eleitoral do pai. Então, ele sabe também que não é por meio de Eduardo Bolsonaro que, se tiver algum tipo de solução política, ele vai conseguir viabilizar esse plano. Não é. Vai ter que ser vai ter que ser apostando num candidato que as pesquisas mostram que tem mais chance. Uhum. O próprio pai, eu disse isso aqui várias vezes, o problema de Eduardo Bolsonaro não é o Valdemar Costa Neto, que ele estava brigando com o Valdemar. O problema é Jair Bolsonaro, no sentido político, né? Que não quer o filho candidato à presidência da República. Primeiro tem essa questão, Valdo, que você falou, não vai voltar para o Brasil, porque sabe que aqui vai enfrentar os problemas com a Justiça, com a Polícia, Supremo, tudo que estamos acompanhando. Primeiro ponto. Segundo é, o próprio pai sabe que ele não tem, ele tem um segmento, né, que é extrema-direita ali, mas não é dono da direita. E tampouco ele brigou, fez muita confusão com o próprio governador Tarcísio, que não vai falar publicamente, mas é só acompanhar, né, os movimentos. É óbvio que tirou o time de campo nesse momento, porque está querendo que o ex-presidente arrume a casa, literalmente. A casa, a família. Já basta ter que lidar, por óbvio, com a oposição, que é normal, mas a oposição dentro do campo político aí realmente fica difícil. Então, a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, do meu ponto de vista de apuração, está cada vez mais complicada politicamente, porque a Justiça tem o seu timing, tem ali a denúncia, o Supremo vai analisar se aceita ou não, depois vai julgar, e tem o processo na Câmara dos Deputados, que os deputados, o presidente da Câmara vai ter que tomar uma decisão, mas, repito, não é uma responsabilidade apenas do Hugo Mota, é coletivo. Os outros deputados também têm que falar, isso aqui não dá, realmente não tem condição. O Hugo Mota já fez, né, Valdo? Quando ele nega a liderança da minoria, deu um recado ali, assim, vocês não dá, tudo tem limite. Que seria um escândalo, né? E aí depois abonar as faltas para ele, sendo líder do exterior, e aí ele não está no Congresso exercendo a sua função e delegando para aquela que pediu dispensa da função para entregar a função.
para o Eduardo Bolsonaro. É um absurdo. Agora, quando ele solta sem anistia não tem eleição no ano que vem, não vai ter eleição, ele só dificulta mais ainda a vida dele na Câmara. E agora com Lula com o vento mais a favor e a direita numa situação mais complicada, está num momento ruim, né? Eu conversava hoje com um líder do bolsonarismo, André, e eles falam assim, e ainda nós não conseguimos mandar o Eduardo Bolsonaro calar a boca. A gente não consegue. A gente tenta, não consegue. Ele voltou a insistir, né, nas redes sociais que só anistia interessa. Sem anistia não interessa. E se não tiver anistia, não tem eleição em 2026. Aí eu perguntei para esses líderes, mas e aí? Não, isso aí que ele fala, isso aí a gente nem leva em conta, porque acho que ele não está entendendo que ele não tem o poder de ir lá para impedir eleição no Brasil. Onde ele está com a cabeça para imaginar que a luta dele lá vai ter condições de impedir uma eleição no Brasil. E eles falam, isso só prejudica, contamina mais esse campo da direita. Estava começando a ter um movimento que eu espero que quem tem juízo na Câmara não faça isso, é de lá no Conselho de Ética aplicarem a pena para ele uma suspensão do mandato. É tudo que ele quer nesse momento, uma suspensão do mandato. Você aplica uma suspensão do mandato e para de contar as faltas para ele. E aí ele não perde mandato por faltas, né? No Conselho de Ética, se for isso, ele não vai ser cassado. Agora, é só postergar, porque no Supremo, com tudo isso que ele está fazendo, eu posso estar enganado, mas o destino dele está selado, né? Praticamente ele já definido, ele vai ser condenado num órgão colegiado, é minha opinião, não estou falando que o Supremo vai fazer isso, mas sendo condenado em órgão colegiado, cai na ficha limpa, está inelegível.